Shalom, shalom, meus irmãos, espero que todos estejam bem. Eu estava aqui fazendo um estudo e uma das passagens mexeu comigo e eu resolvi fazer esse vídeo aqui, né? Eu estava estudando sobre o caminho de Deus, né? O caminho para se chegar até Deus, que às vezes a gente fica um pouco confuso, cada um vai ter de repente sua opinião e se alguém quiser também depois trazer uma visão, eu agradeço, até porque a gente está estudando, né? E o que eu estava estudando é o caminho para Deus, né? Qual é o caminho? E ali João 14,6, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A gente precisa entender algumas coisas aqui. Muitos falam que é somente pela graça, né? A gente já está salvo. E deixa de lado algumas pregações, não sei. É uma visão que ele tem. Mas o que seria estar em graça, né? O que seria ser salvo pela graça? E aí a gente tem que entender um pouco o que Jesus viveu, como Jesus viveu, né? Quando ele pediu para a gente ser igual a ele, que a gente poderia fazer coisas até maiores do que ele. Jesus viveu ali numa época ainda que ainda não tinha nem se iniciado o Novo Testamento, e ele pregava sobre o Antigo Testamento, ele pregava sobre as leis, sobre os profetas, né? Ele pregou muito sobre Isaías. E no Novo Testamento a gente encontra muita ligação, ali principalmente no começo de Mateus, com as profecias de Isaías. Então o que eu quero trazer aqui é que será que é somente pela graça? Será que o que é essa graça? Como que eu alcanço essa graça? Então a gente começa a ver o quê? Que Jesus ele pregava de acordo com o que já estava escrito anteriormente e seguia as tradições de anteriormente. Ou seja, ele não comia carnes imundas, carnes de sacrifício. E a gente está seguindo alguma coisa de Levíticos. Ah, mas isso daí morreu, isso daí era para os judeus e tal. Então vamos pôr que Jesus era um judeu, né? E ele pediu para a gente ser igual a ele. Então aqui em Salmos 18, 30, 35, né, dando continuidade, fala assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Então aqui a gente já vê que o caminho de Deus é perfeito. A gente tem aqui em Provérbios que diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Então aqui a gente vê que os caminhos de Deus é perfeito e que alguns caminhos que parecem para o homem que, não, mas é tranquilo, eu estou hoje na graça, ou até mesmo sem ele ter um entendimento e comete algumas coisas que ele acha que está agradando a Deus e o caminho está levando à morte. Deus ali, quando ele deu o Novo Testamento os 10 mandamentos ali para Moisés, ele põe ali como se fosse a nossa Constituição, né? Os 10 princípios ali básicos, e depois ele coloca leis ali em Levíticos tal, que seria as nossas repartições de leis criminais, leis cíveis, né? Leis trabalhistas e assim por diante. E são esses os caminhos, né, que levam ao Pai através de Cristo. Se a gente chegar a Cristo, como que a gente vai chegar a Cristo? Agradando aos olhos de Cristo, né? Então, sim, meus irmãos, no meu entendimento, a gente tem que ser como Cristo, tem que seguir a tradição que era de Cristo, tem que seguir como ele fazia. Ele não comia carne de porco, era e é abominação, nunca deixou de ser, né? Ele não transgrediu o Shabat por curar, né? Ele fez uma coisa que todo mundo deveria fazer, né? Ele ajudava as pessoas. E o Shabat serve para isso, para a gente estar em comunhão com Deus, ter um dia para a gente parar e refletir somente em Deus. Não é segunda, não é sexta, não é domingo, é o sábado que foi determinado. E aí a gente tem passagens lá em Daniel que falam que mudaria os tempos e as leis.
mas não é a questão aqui. Prosseguindo, nós temos aqui Isaías, que diz assim, Isaías 55, de 8 a 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Em Mateus 7, 13 e 14, que diz assim, entram pela porta estreita, porque a porta larga, o caminho fácil leva para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho. Então, há uns 25 anos atrás, mais ou menos, daí para frente, ou um pouquinho para trás, tinha uma irmã que eu gosto muito, mora em meu coração, que ela sempre falava, Danilo, o caminho é estreito, a porta é estreita, anda pelos caminhos do Senhor. E nessa época eu nem ligava. E hoje eu lembrei dela e lembrei dessa passagem, né? Que ela sempre me orientava. E naquela época eu tocava de ônibus, não, tudo bem, relaxa. E hoje a gente vê que as igrejas não tocam mais nesse assunto. A porta do céu é estreita. Não, hoje eles querem falar que sua vida vai ser próspera se você crer, que você não vai mais ter problemas, que com Jesus a vida é outra, que agora você vai ter emprego, que agora... E esquecem de falar para as pessoas, né, por conveniência ou, infelizmente, não teve uma vontade de estudar a palavra, ou não estudou, ou está levando a palavra de Cristo, aí eu acho que já entra mais complexo e não cabe a mim também a julgar, mas eu não vejo mais as igrejas falando sobre a porta estreita ali de Mateus 13 e 14, o caminho, né, e as vontades do Pai. A gente não vê mais as igrejas falando sobre isso, né? E algumas outras partes, né, que dá indício sobre Deus ali, sobre as suas leis, está ali em 1 Reis 2, de 3 a 4. Recomenda guardar os preceitos do Senhor, andando nos seus caminhos para ser bem-sucedido. O que ele quer dizer ali? Guardar o que Deus nos mandou fazer. Não é visto muito ali em Reis, nas passagens de Reis, alguns reis que duraram maior tempo, mas a gente pode ter uma noção, os maiores reis ali que ficaram mais tempo no poder, você vai ver em Reis, logo no início de cada reinado, a Bíblia falando assim, e tal andou nos caminhos que eram de Deus, e ficou 20, 30 anos no poder. Tal não andou como nos caminhos de Deus, fez o que era mal aos olhos de Deus, e ficou 2, 3 anos no poder. Alguns ainda fizeram mal, ficaram, mas a gente vê que a grande maioria que andaram nos caminhos de Deus, teve um longo caminho de prosperidade ali. Então a prosperidade é isso, é andar nos caminhos de Deus, andar sobre as leis de Deus, é isso que essas passagens querem dizer. E ali Deuteronômio 30, de 15 a 20, mais ou menos, fala assim, propõe a vida a prosperidade a quem seguir os caminhos de Deus, mas a morte e o mal a quem se desviar. Então a gente vê mais uma vez aqui, lá no Antigo Testamento, falando dos caminhos de Deus. E agora, se o caminho é Jesus, é porque Jesus fez o caminho de Deus, foi o único que não pecou. E se ele fez, ele cumpriu tudo aquilo. Mas então agora a gente não precisa cumprir. Ele fala que ele não veio para abolir, ele veio cumprir. E que a gente precisa ter ele como espelho. Então cabe a nós pensarmos, devo ou não cumprir as leis? Mudou? Era para os judeus? Não era para os judeus? E ali em Salmos 119, né, diz também ali, diz que a vontade revelada de Deus é o prazer que orienta e corrige quando se está errado. Então o prazer de Deus é quando a gente está errado e a gente começa a estudar Ele e a seguir seguir os seus caminhos, né? E fazer de acordo com a vontade dEle. Então, assim, a gente às vezes fica pensando, né, se estamos agradando ou não a Deus, o que podemos fazer para agradar a Deus. E hoje, infelizmente, a gente vê que as igrejas mudou muito. Antigamente se falavam que a gente não ia mais ter Bíblias, né, para estudar,
iriam arrancar as Bíblias da gente. Não é o que vai acontecer, a Bíblia sempre vai estar aí, vai ter sempre aí para você estudar, mas o que vai acontecendo eles vão mudando passagens bíblicas, dando ilusões, vai tendo, agora é a nova atualizada, atualizadíssima, e assim por diante, eles vão mudando pedacinhos, que vai te tirando dos caminhos do Pai, né? Então eu acho que eu tenho umas 10 Bíblias aqui de diferentes autores e tal, e que eu faço pesquisas e mesmo assim recorro à inteligência artificial. Talvez para mim sim é uma vontade de ter um estudo mais aprofundado, para outros também não, de repente falar, mas você está obcecado e tal. Talvez para outros, né, diferente. A Bíblia também nos fala que terei pastores, né, conforme o seu coração. Então depende também. Eu tenho um pastor, um rabino, que é linha dura, né, e que eu tenho um carinho especial por ele, porque por ele ser linha dura eu não posso fraquejar ali, né? Então, é lógico que o caminho é por Jesus, não estou idolatrando ele, mas eu tenho alguém de linha dura ali, que se sabe que se eu faço alguma coisa errada, vai puxar minha orelha e vai, né, me orientar, vai me falar, mas não vai me dar uma bronca sim. É diferente do que acontece em muitos lugares, onde irão passar a mão na sua cabeça e vai falar, não, tá tudo bem, estamos na graça, nós somos pecadores, sim somos, mas devemos buscar primeiramente o reino do céu. E essa era a passagem que eu queria dizer hoje, e até uma próxima. Shalom, shalom, meus amigos.